Olá, hoje o Vivências conversou com o padre e teólogo Manfredo de Oliveira. Seus primeiros estudos foram feitos em seminários de padres no Limoeiro do Norte, onde nasceu. Teólogo graduado em filosofia em Fortaleza, padre Manfredo fez mestrado em Roma e doutorado em Munique, na Alemanha. Tem 22 livros publicados e é professor aposentado da UFC. Eu nasci no Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte, e lá estudei primeiramente no ginásio diocesano, que é um colégio da diocese. Depois passei para o seminário diocesano, onde fiz o curso científico, né? Naquela época tinha ginásio e científico. E de lá vim então, fiz o primeiro ano de filosofia aqui em Fortaleza e 2 anos em Olinda. E de lá fui então, primeiramente para a Itália, para Roma, para fazer o curso de graduação e mestrado em teologia, e da Alemanha fui a Munique, no sul da Alemanha, para fazer o doutorado em filosofia. Meu pai era o único dos irmãos que não tinha um filho padre. E eu recusei o quanto pude, porque a família incentivava, uma vez que todo mundo tinha filho padre, como é que um irmão não tem? Mas um belo dia eu achei que era o caso, né? Minha perspectiva era estudar engenharia civil e de repente mudou tudo. Naquela época, pelo menos, a Alemanha era ainda a pátria da filosofia na Europa, né? O que não é mais o caso, porque hoje praticamente os Estados Unidos tomaram a dianteira, né? Quer dizer, uma coisa interessante, porque os Estados Unidos, de um modo geral, era insignificante do ponto de vista da filosofia. Agora, vários grupos importantes tiveram que fugir da Europa no tempo do nazismo. Por exemplo, todo o assim chamado Círculo de Viena, que era um grupo de filósofos neopositivistas, e depois o Instituto de Ciências Sociais de Frankfurt, com nomes que depois se tornaram famosos, como Adorno, Horkheimer, Marcuse, etc. Todo esse pessoal se mudou para os Estados Unidos e viveu muito tempo até a guerra acabar. E isso criou nos Estados Unidos um clima filosófico que não havia antes. E como eles também têm muito mais condições, etc., isso desenvolveu hoje de tal maneira que, querendo ou não querendo, hoje a filosofia americana tem um certo protagonismo mesmo na Europa, né? Eu estudei em condições hoje inexistentes, porque naquela época, que foi durante o tempo do Concílio Vaticano II, a gente ainda tinha aulas em latim, falava latim na universidade e escrevia as provas em latim. Eu sou um dinossauro, porque não existe mais esse tipo de gente. Quer dizer, no passado a gente tinha que ter uma formação muito forte nas línguas clássicas, né? E isso foi o que me deu condição de poder fazer o doutorado na Alemanha, porque naquela época ainda se exigia para um doutorado em filosofia na Alemanha 6 anos de latim e 3 anos de grego, pelo menos, porque se dizia que os filósofos clássicos, os gregos e os romanos, os medievais, deveriam ser lidos na língua original. Então, eu fiz o mestrado, fiz um trabalho sobre um dos maiores teólogos do século XX, Karl Rahner, que era professor exatamente na Universidade de Munique. Eu ainda depois fui aluno dele. Depois de ter feito o mestrado em Roma, eu fui a Munique e ainda peguei o último ano dele lá e fui aluno dele. Esse filósofo, o Leonardo Boff, gosta de dizer que foi o maior teólogo do século XX. Ele, de fato, foi absolutamente fundamental, que influenciou de uma maneira decisiva o Concílio Vaticano II. A teologia dele partiu do seguinte pressuposto: assim como Santo Tomás, no tempo dele, estudou Aristóteles, que era o grande pensador, na modernidade a gente deveria trabalhar Kant. Então ele fez uma espécie de reestruturação de toda a teologia a partir de Kant. Então, ele era em princípio filósofo, fez tese de filosofia e foi reprovado, porque o orientador dele diz que a interpretação que ele deu de Santo Tomás a partir de Kant era inaceitável. E porque ele foi reprovado em filosofia, terminou se tornando o maior teólogo do século XX. É uma dessas coisas interessantes, e a academia depois fica com o rosto vermelho, né? Quer dizer, um grande pensador. Uma dessas minhas viagens para a Europa, fui a Freiburg, que foi a universidade onde ele estudou e foi aluno de Heidegger. E por incrível que pareça, eu cheguei lá e a praça que está diante da universidade se chama Praça Professor Karl Rahner. Um reconhecimento posterior depois da fama mundial que ele alcançou, né? O meu doutorado começou em 1966,
eu fui aluno do professor Max Müller, que era um dos grandes discípulos de Heidegger. Quando eu cheguei na Alemanha, Heidegger ainda era coqueluche, né? Todo mundo só falava em Heidegger. Quer dizer, tinha praticamente duas grandes correntes de pensamento naquela era. Era o Heidegger e seus discípulos e os assim chamados teóricos da escola de Frankfurt, que se viram de base para justificar a grande revolução estudantil que aconteceu naquela época. Quer dizer, eu estive na Universidade Alemã nos anos 68, que foi o ano que aconteceu na França aquela grande tentativa de uma transformação radical, e os estudantes tentaram fazer isso na Alemanha, o que fracassou, porque os operários alemães diziam: esse pessoal da universidade não sabe o que está dizendo. Nós nunca tivemos em situação tão boa na vida. O operariado alemão nunca teve no nível desse. Por que nós vamos botar um sistema desse abaixo? Uma vez que eles declaravam abertamente a derrubada do capitalismo, e inclusive fizeram uma guerra que eles chamavam a destruição da universidade capitalista, né? Eles começavam a frequentar as aulas e depois de uma semana eles provocavam uma grande guerra com ovos podres e tomates, etc., no professor, de tal maneira que o professor era obrigado a suspender as aulas. No fim do semestre praticamente não tinha mais ninguém dando aula. Então, quer dizer, o meu doutorado foi assim num ambiente de movimento, de muita coisa. Eu até me espanto hoje quando ando na Universidade Alemã, porque não vejo mais ninguém discutindo, etc. Até eles dizem: olha, ninguém tem tempo mais para discutir, a coisa hoje está muito complicada, o problema de emprego é enorme, a gente sai da universidade e não tem condições de trabalhar, portanto, tem que ter uma competência enorme, não dá mais para discutir. Quer dizer, uma coisa que não foi no meu tempo e que eu acho muito estranho. Então, eu trabalhei com o professor Max Müller, o desenvolvimento da filosofia transcendental, né, que partiu de Kant e foi a grande filosofia da modernidade. Eu terminei no começo de 71, mas eu permaneci ainda na Alemanha praticamente até o fim do ano, porque na Alemanha a gente tem duas possibilidades para poder usar o título de doutor. Porque o fato de defender a tese doutoral não dá ainda à pessoa o direito de usar o título de doutor. Então tem duas possibilidades. Ou você manda fotocopiar a sua tese e entrega 150 exemplares à universidade, e a universidade distribui por todas as universidades de língua alemã, ou então você tenta uma publicação em livro. E eu escolhi a segunda, por conselho dos professores, etc. E consegui, mas só que tinha que a busca de fontes, porque um autor novo não vende assim fácil. Então as editoras naquela época exigiam que a gente pagasse uma parte das despesas. E eu então fiquei tentando fazer isso. E aconteceu uma coisa muito curiosa, que a editora de Munique, a editora Fink, que aceitou publicar o meu livro, ela resolveu fazer a publicação, a impressão, na Iugoslávia, porque naquela época havia uma diferença enorme de gastos. E mandou as provas aqui para eu corrigir, né? E a minha letra é ilegível. Então mandaram um código para ver se a coisa melhorava. E claro, naturalmente, havia milhões de erros, porque iugoslavos imprimindo um livro em alemão, só podia dar muita confusão. Agora, depois da primeira remessa que eu mandei de volta, a editora desistiu de me mandar, porque mesmo em código não conseguiu ler os meus códigos. Então eles mesmo fizeram as correções lá e por isso o livro levou tempo. 2 anos depois só é que eu recebi o livro, né? Conhecemos um pouco sobre os primeiros passos de Padre Manfredo na teologia. No próximo bloco tem mais. Neste bloco, Padre Manfredo de Oliveira fala mais sobre sua formação na Europa e sobre a criação do curso de filosofia da UFC. A minha tese trabalhou a questão do papel que o ser humano ocupa na filosofia, porque o que caracteriza o pensamento moderno, em contraposição ao pensamento antigo, é o que se chamou depois de antropocentrismo, é que pôs o ser humano no centro. O ser humano, o sujeito humano, a subjetividade humana, é a fonte de determinação do sentido de tudo, inclusive da natureza. Uma questão que hoje é tremendamente questionada, porque se vê nesse tipo de pensamento o fundamento de toda a crise ecológica que nós temos, uma vez que, como a natureza é reduzida a um objeto
que está simplesmente a serviço do ser humano, então a natureza é usada e abusada como o ser humano quer. Então a minha tese era essa questão, e a partir, sobretudo, de Hegel e Heidegger, eu procuro, no final, levantar um questionamento radical sobre esse tipo de pensamento que caracteriza a modernidade enquanto tal. Eu entrei no seminário em Limoeiro. Limoeiro era diocese, e tinha um seminário diocesano que, por sinal, foi fundamental para mim, porque quem assumiu esse seminário foram os padres lazaristas holandeses, e que deram a gente uma formação ao nível que tinha na Europa. Por isso é que eu não tive problemas depois para entrar na Europa, porque nós traduzimos, por exemplo, toda a literatura grega e toda a literatura latina, francesa, inglesa. Quer dizer, a gente tinha uma preparação extremamente acurada, o que não era normal nas escolas brasileiras, mesmo naquela época, que ainda era muito melhor do que hoje, né? Então, de lá eu vim para cá, para fazer o curso de filosofia. E por não concordar com o estilo de seminário que tinha aqui, é que eu pedi que me mandassem para Olinda. Lá começou o Seminário Regional do Nordeste. E foi de lá, então, que eu fui para a Europa. Agora, quando eu ainda estava fazendo mestrado de teologia em Roma, durante o Concílio Vaticano II, os bispos cearenses se reuniram e decidiram organizar, então, os estudos de uma forma mais adequada aqui, porque nesse ínter tinha-se fechado o Seminário da Prainha, e os padres lazaristas que dirigiam entregaram. E aí eles tinham que eles mesmos organizarem agora o seminário, o Instituto de Filosofia e Teologia, e decidiram que cada diocese deveria dar, então, 2 padres para ajudar aqui na formação dos futuros padres e nos estudos. E eu fui um dos escolhidos. Por isso que, apesar de ser Limoeiro do Norte, eu nunca estive em Limoeiro do Norte, porque voltei diretamente para cá, para Fortaleza. E daqui eu depois fiz concurso para, a pedido que estava se iniciando, a Universidade Federal começou sem filosofia. E foi uma coisa estranha no Brasil inteiro, porque praticamente não havia uma Universidade Federal que não tivesse curso de filosofia. Mas quando se criou aqui a Universidade Federal, como tinha um curso forte na UES, que ainda naquela época não era UES, mas era a Faculdade dos Maristas, que tinha uma grande tradição, etc. Então se achou que não devia haver filosofia. Depois veio o golpe militar. E você sabe que o golpe militar esvaziou as faculdades de filosofia, né? Que, aliás, foi uma coisa extremamente benéfica para o Brasil, porque os filósofos foram expulsos, foram para a Europa e os Estados Unidos e se qualificaram. Foi aí que fizeram os mestrados e doutorados. Quer dizer, a filosofia pós-golpe é de um nível muito melhor, por incrível que pareça, né? Quer dizer, as coisas dando certo erradamente. Quer dizer, o golpe perseguiu os filósofos, expulsou e os filósofos mudaram de nível depois da expulsão. Quando eu cheguei aqui, havia o desejo de, então, abrir o curso de filosofia na Universidade Federal. O que levou ainda muito tempo, mas de qualquer maneira eles começaram a abrir concurso. E o primeiro concurso, me pediram para fazer o concurso, em 1973. E aconteceu uma coisa muito estranha, eu fui operado de apendicite às carreiras 4 dias antes do exame de seleção. E aí, lá na universidade mesmo, na Faculdade de Direito, organizaram as coisas juridicamente a fim de que eu pudesse escrever o exame no hospital. E eu escrevi o exame no hospital, né? E, inclusive, tive depois um processo na justiça, dizendo que era ilegal e tudo mais, mas o processo foi arquivado como sem fundamento. E aí entrei na Universidade Federal, onde eu ainda estou até hoje. Então, muito tempo depois é que veio, primeiro, a abertura do mestrado em filosofia, acho que caso único no Brasil, começa primeiro o mestrado, e aí depois o próprio MEC sugeriu que nós abríssemos a graduação. Então agora estamos preparando o projeto do doutorado, né? Porque eu sempre tive nos primeiros lugares, era o primeiro da turma, desde o começo, né? O senhor foi pela igreja? Fui mandado primeiramente pela igreja, porque fui fazer o curso de teologia, né? Depois eu me submeti a um concurso na Embaixada Alemã, lá em Roma, e consegui uma bolsa para o doutorado, né? Que naquela época era muito pequena, até os brasileiros, meus colegas lá em Munique, diziam que se o Delfim Neto me conhecesse, me contrataria imediatamente para o Ministério da Fazenda, porque eles não podiam explicar como é que eu vivia com tão pouco dinheiro e ainda conseguia comprar livros. Mas
situações diferentes, né? E o mundo hoje já é bastante diferente, as condições de vida e tudo mais, muito diferentes, né? Eu peguei uma Alemanha não muito tempo depois da guerra, né? Quer dizer, eu cheguei lá em 66, ainda não tinha 20 anos do fim da guerra, e ainda vi, por exemplo, em Berlim, muitas ruínas, muitas casas destruídas, ruas inteiras, etc. E, sobretudo, pude ver ainda a tragédia do Muro de Berlim, né? Que era uma coisa realmente escandalosa, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista humano, né? Você vê família de um lado acenando para os parentes do outro lado e chorando, e a impossibilidade de se verem, etc. Porque aquilo era uma coisa mesmo escandalosa no sentido seguinte: os dois lados queriam mostrar que era um tal, né? Berlim exagerava em luxo, a avenida principal de Berlim era uma coisa estrondosa, para poder mostrar à União Soviética, o capitalismo é verdadeiramente. E eles, naturalmente, procuravam fazer o que podiam, para poder dizer, não, nós é que temos o sistema melhor, etc. Quer dizer, um negócio assim terrível. E os alemães, naquela época, tinham um verdadeiro horror, os do lado de cá, a qualquer contato com o soviético, né? Eu me lembro que uma vez, que ainda quando estava em Roma, havia um costume no Colégio Pio Brasileiro de mandar a gente passar as férias no norte da Europa para aprender as línguas. França, Inglaterra, Alemanha, e eu estava numa família alemã e não sabia de que a coisa era tão pesada assim, e liguei o rádio para aprender, porque o meu professor tinha dito que é muito importante, uma vez que na Alemanha as pessoas falam muito dialeto, né? Então, em certas regiões, não se aconselha falar com as pessoas. Por exemplo, na Baviera, ninguém fala alemão oficial, né? Todo mundo fala bávaro. Então, para poder aprender mesmo alemão, era na televisão e no rádio. E eu liguei o rádio e, por acaso, peguei uma estação da DDR, né? Quer dizer, que era a parte comunista. Quando o dono da casa viu isso, foi um maior escândalo, fechou o rádio, me chamou de comunista, que ele não queria comunista em casa, e foi um negócio complicado, como é que eu ia explicar a minha permanência. E eu querendo explicar para ele que a minha intenção era puramente linguística, não tinha nada a ver com um negócio, coisas assim ridículas que tinham a ver com essa situação dolorosa, né? Agora, além disso, eu passando por isso e sabendo da questão das torturas, das prisões aqui no Brasil. Porque eu estava estudando na Itália quando se deu o golpe militar, né? Quer dizer, eu não fui testemunha ocular, já cheguei aqui em plena ditadura, etc., né? Então, uma das primeiras coisas que mais me chocaram foi que eu tive que fazer o juramento à bandeira para poder ter a certidão de serviço militar, sei lá o que for, e um general, sei lá quem, o comandante que me recebeu lá e mandou fazer o coisa, e me fez um discurso, eu sozinho, e eu ouvindo os gritos das pessoas que estavam sendo torturadas, e ele dizendo que era condição de vida ou de morte, que eu ia jurar que ia defender a minha pátria. E eu pensando, defender a minha pátria, defender o povo da minha pátria, contra essa coisa ridícula e absurda de torturar pessoas e achar que está fazendo um bem à nação, né? Quer dizer, uma experiência de chegada horrorosa, né? Que me deixou chocado pro resto da vida. E por isso, eu sempre tinha uma posição firme de não aceitação do regime e tive, durante todo o período da ditadura militar, sempre alguém entre os alunos, que eu não levava tempo para descobrir quem era, normalmente descobria pela falta de inteligência, então eram agentes militares que estavam ali para me olhar, né? E depois soube que enviaram ao bispo, porque o próprio Dom Luiz me disse, um relatório enorme a meu respeito, que eu nunca vi, nem tenho interesse de ver, porque eu não posso me imaginar o que possa ser, não é? Quer dizer, uma coisa absurda, né? No próximo bloco, o padre Manfredo conversa mais conosco sobre sua visão de mundo e sobre a relação do homem com a religião. Voltamos já! O padre teólogo Manfredo de Oliveira é o nosso convidado do Vivências de hoje. Neste terceiro e último bloco, ele conversa conosco sobre globalização, meio ambiente e religião. Olha, você sabe que existe uma grande discussão entre os economistas e sociólogos a saber se a globalização existe ou não existe. Porque, embora isso seja uma coisa muito difundida entre nós, por causa da influência norte-americana, né? Você veja que ainda continua violentíssima até nas palavras. Por exemplo, nós dizemos
AIDS, para todos os efeitos. Todos os países latinos falam em SIDA, né? Nós somos os únicos que falamos em AIDS. Até em Portugal é SIDA. Menos no Brasil, porque nós repetimos. E globalização é uma palavra tipicamente americana. Os franceses chamam isso de mundialização, para dizer que o que caracteriza a nossa época é a expansão mundial do mercado capitalista, sobretudo do mercado financeiro. No sentido estrito da palavra, do ponto de vista econômico, a gente poderia dizer que a globalização é a formação de um sistema econômico para além dos estados nacionais. Quer dizer, um capitalismo que não tem mais pátria. Ele está em todos os lugares, ou em lugar nenhum, e ele passa de um lugar para outro, e sobretudo com a questão da produção feita em diferentes lugares. Quer dizer, nossas fábricas praticamente viraram montadoras. Quer dizer, o Betinho gostava de dar exemplo, a construção de um computador, que só é 12% de produção material, manual, e o resto tudo é trabalho intelectual e distribuído em diferentes áreas. Mesmo nessas partes, o exemplo dele sempre, um carro da Volkswagen, né? Ele é produzido na Nigéria, no Brasil, no México, na Alemanha, e as fábricas, as assim ditas fábricas, montam isso. Então, é o estabelecimento de um sistema econômico que não é mais simplesmente relações internacionais, como sempre aconteceu desde a modernidade, mas um sistema supranacional, cujas bases não estão ligadas a nenhum país específico. Agora, a pós-modernidade é um pensamento que, de certa maneira, procurou articular alguma coisa que criticasse fundamentalmente as grandes teses da modernidade, né? E como a modernidade se caracterizou por grandes sistemas, a primeira proclamação pós-moderna foi dizer abaixo os grandes sistemas. Nada de sistemas fechados, pensamentos abertos e, portanto, mutáveis. Era dizer assim, o passado privilegiou o imutável, o eterno, o sistêmico. Nós agora vamos privilegiar o mutável, o fragmentário, o pequeno. Nada de grandes narrativas, foi a grande tese de Jean Lyotard. Então, nós temos aí um pensamento que insistiu nessa história de criar alguma coisa de alternativa às grandes sínteses modernas. E uma das teses básicas no começo foi a história de a morte do sujeito, né? O sujeito entendido como aquele que decide tudo, que dá sentido a todas as coisas, que é o elemento determinante, a centralidade do ser humano. Então, o retorno a pensar, não mais simplesmente a partir do ser humano, mas pensar as diferentes experiências, os diferentes eventos, neles mesmos, independentemente da sua relação determinante, como era na modernidade, ao ser humano. Olha, em primeiro lugar, é preciso notar que houve uma mudança muito profunda, né? Como a religião católica era a religião oficial, até a proclamação da República, não havia espaço possível para o desenvolvimento de outras confissões, né? Quando se proclamou a República e acabou essa história de ligação religião e Estado, oficialmente, porque na prática isso continuou durante muito tempo, né? Abriram-se então as oportunidades para o desenvolvimento de confissões alternativas. Agora, eu acho que isso não é um fenômeno simplesmente do Brasil, é um fenômeno de toda a América Latina, embora o Brasil muito mais acentuado do que outros países. Porque, por exemplo, veja bem, o Brasil hoje tem, do ponto de vista estatístico, apenas 73% de sua população católica. Enquanto nos países de língua espanhola, na grandíssima maioria, ainda é acima de 80% e alguns acima de 90%. Quer dizer, a difusão maior se deu no Brasil. A gente tem que ver que o Brasil foi um país, portanto, de religião oficial. Isso significava que o clero era formado pelo Estado e pago pelo Estado, e não havia grandes interesses de fazer isso, né? E, portanto, foi um país que contou sempre com a falta de padres estrutural. Quer dizer, a relação da população, a relação de padres existente no Brasil é uma diferença gigantesca, né? Se você compara, por exemplo, os países europeus com o Brasil, o negócio é terrível. Então, uma multidão imensa que nascia católica, mas era sociologicamente católica. E os evangélicos tiveram, do ponto de vista tático, um sucesso gigantesco. Eles, sem formação muito acurada, de um modo geral, porque veja bem, esse sucesso dos evangélicos hoje não é das igrejas chamadas históricas,
que saíram da reforma, por exemplo, os luteranos. Esses todos estão em crise como os católicos. São as igrejas neopentecostais, né, que vieram dos Estados Unidos no começo do século XX e que exerceram um papel, em primeiro lugar, importantíssimo. Porque o Brasil estava começando a se transformar num país industrial, o que significava que grandes massas vinham do interior para as cidades, para as grandes cidades, por aí que começaram, sobretudo depois dos anos 20, 30, quando o Brasil entrou seriamente num processo de industrialização, uma multidão de pessoas que vinham para as cidades e que se sentiu perdida nessas cidades. Quem foi que refez os laços familiares, a importância? Foram as confissões neopentecostais, que entraram por todo canto e, de certa maneira, recuperaram a autoidentidade dessas pessoas, perdidas num mundo que não era o deles. Porque a geração seguinte já é diferente. Os filhos dessas pessoas já nasceram na cidade. De modo que, na América Latina inteira, houve uma crise de geração muito grande. Os pais que tinham vindo da zona rural e que tinham mentalidade rural. Aliás, o professor André Aguete, aqui da nossa Universidade Federal, quando fez a sua tese de professor titular, ele escreveu exatamente sobre a população rurbana de Fortaleza. Quer dizer, a população rural que vivia na cidade. Vivia na cidade, mas com a cabeça no campo. E algumas coisas ainda persistem, não só do ponto de vista da mentalidade, das tradições religiosas, eles voltam ainda, muitas vezes, para as festas de padroeiro no interior, e a história de votar no interior, que é uma forma de permanecer com lá. Você veja, Fortaleza é a 5ª maior cidade do país, mas não é o 5º maior eleitorado, porque as cidades menores, como Curitiba, Porto Alegre, têm mais eleitores do que Fortaleza. Isso significa dizer que uma enorme quantidade de pessoas ainda votam no interior. E eu outro dia perguntei a uma dessas pessoas por que votavam no interior. Eles disseram, olha, no interior a gente conhece tudo, a gente sabe tudo. Aqui ninguém conhece nada, não sabe quem são esses políticos, etc. Porque lá a coisa é muito menor, a gente tem acesso às coisas, etc. Então, Fortaleza é uma explosão, né, de pessoas que, pela seca, pela falta de trabalho, o Ceará inteiro não tem nada, né? Ou seja, que hoje a zona metropolitana tem 2/3 de toda a produção do Ceará, e significa que emprego no Ceará fora da zona metropolitana é muito raro. Assim, alguns polos que estão surgindo, e isso deu uma multidão de gente, literalmente sem nenhum acompanhamento, porque a Igreja Católica era para essa gente muito afastada. Normalmente ela não entendeu essa dinâmica do crescimento da cidade, não se instalou nos bairros periféricos. E quem se instalou aí? Os evangélicos. Cada rua, num bairro periférico desse, vai o Bom Jardim, por exemplo, em cada esquina quase você vê uma confissão evangélica ali, estabelecida, é uma igreja muito familiar, às vezes é só uma família, primos, parentes, etc. Então é uma coisa muito próxima, o pastor é um deles, que estuda assim muito rapidamente, meu semestre, no máximo faz uma prova e pronto, tá bom. Enquanto que para formar um padre leva 7, 8, 9 anos. Então, quer dizer, acho que a Igreja Católica perdeu o senso das grandes mudanças que o país estava passando. Achava que tinha uma situação garantida, porque era a religião da tradição, e nenhuma religião de tradição se sustenta numa sociedade moderna, né? Então, acho que as igrejas protestantes, no momento, quer dizer, tirando as igrejas tradicionais da Reforma, que todas elas são teologicamente muito sérias e têm cursos no Brasil muito importantes, uma formação séria, as outras vão, no futuro, ter um problema no confronto com a sociedade moderna. Mas, no entanto, no momento, dizem os sociólogos que nós chegamos mais ou menos à média presente em todos os países da América Latina que passaram por desenvolvimentos semelhantes. Quer dizer, 15% a 20% da população. Aí não avança mais. É exatamente o que nós temos agora. Nós temos 15% a 20%. Eles aparecem com muito mais força em certos ambientes do que os católicos. Por exemplo, a bancada evangélica no parlamento, na Câmara e no Senado, tem muito mais visibilidade do que a católica, porque todo mundo se diz católico e termina não criando esses laços para defender certos princípios e certas coisas. Eles são muito firmes, né? E quando decidem votar, todos votam. Então isso dá uma certa visibilidade, embora eles sejam naturalmente muito menos numerosos do que os católicos, né? A possibilidade de nos acabarmos e o mundo se acabar existe. Esse é que é o grande problema do mundo presente, né? Quer dizer, aquela ideia do crescimento ilimitado
e de a terra com recursos limitados, nós sabemos, pelo menos desde os anos 70, que é impossível. Isso não existe. Os recursos são limitados e, continuando as coisas como estão, nós caminhamos para um apocalipse, como dizem os analistas, social e ecológico. Porque se mais de 2 bilhões de pessoas no mundo têm que viver com menos de $1 por dia, isso não é vida, isso é brincadeira, né? Então, nós temos hoje condições de ter condições decentes de vida para a humanidade inteira, e a forma como nós organizamos a produção, etc., barra o acesso de milhões de pessoas aos bens minimamente necessários para a vida. Além disso, destruindo loucamente o mundo. E por causa desses interesses, nós não temos condições até agora de chegar ao mínimo de consenso das medidas absolutamente necessárias, sob pena de a gente caminhar. Quer dizer, os interesses em jogo são tão violentos. Veja bem a reunião da Dinamarca, o que é que aconteceu. Quer dizer, isso seria o mínimo dos mínimos. Agora, eu acho que a população está cada vez mais tomando consciência disso. Quer dizer, eu acho que a humanidade está caminhando cada vez mais para descobrir que o sistema de vida que nós temos é absolutamente insensato e que aparentemente pode dar lucros gigantescos para determinados grupos de pessoas, mas a humanidade está em situação trágica. E eu creio que os fóruns mundiais, por exemplo, que partiram de Porto Alegre e hoje têm uma certa repercussão no mundo inteiro, eles conseguem, não ainda talvez projetos que digam é por essa direção que deve caminhar, mas pelo menos um grande horizonte de dizer é possível fazer diferente. Porque a ideia que se desenvolveu é que isso é um desenvolvimento necessário do progresso humano que é ilimitado. Então, não se pensa que é possível fazer de uma forma diferente. Eu acho que quer dizer, a conciliação entre a possibilidade de... Agora, é claro que isso vai implicar uma revolução na maneira de pensar. Porque você vai ter que pensar o seguinte: o crescimento, de fato, ilimitado é necessário? Ou a vida em decência é um patamar para além do qual não vale a pena mais crescer? Quer dizer, o crescimento está a serviço dos seres humanos e não o contrário, os seres humanos tomados como meio para justificar um crescimento que vai, em última instância, beneficiar alguns. Acho que o sentido do crescimento, o sentido da técnica... Eu vim agora mesmo de Sobral, onde passei uma semana, lá fiz 3 conferências num congresso de filosofia, exatamente sobre essa questão, sobre o sentido da civilização técnico-científica que nós construímos. Não se trata de defender uma posição medieval, de nostalgia da Idade Média e querer voltar ao que foi, mas se trata de reestruturar tudo, no sentido de dizer o crescimento é válido na medida em que ele, primeiro, está a serviço de fato das pessoas e não simplesmente a serviço de um sistema que está em função do lucro de determinados grupos. E, em segundo lugar, um sistema que respeita a natureza e que sabe que a natureza, mesmo naquilo que é renovável, ela tem ritmo. E o nosso ritmo de crescimento passa muito além da possibilidade da natureza se renovar. Então, isso são medidas que têm que ser tomadas, às vezes, muito simples. Por exemplo, a Alemanha é um dos poucos países da Europa onde você ainda pode falar de floresta. Por quê? Porque existe lei. Você tira uma árvore, planta outra. Não é assim que você possa destruir o que bem quiser, como se a natureza tivesse a serviço dos interesses privados de determinados grupos humanos. Então, o grande problema da sociedade contemporânea é como combinar justiça social e justiça ecológica. E se a gente não encontrar uma saída aí, realmente nós estamos caminhando para o abismo. O Vivícias fica por aqui. Se quiser enviar dicas ou sugestões, basta entrar em contato pelo telefone 3477-3422. Assista também a todos os programas da TV Unifor pela internet. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.